A gente vai conversar aqui com a endocrinologista pediátrica, a doutora Natália Montesino. Ô, doutora Natália, boa tarde, seja bem-vinda. Deixa eu lhe dar um beijo mais uma vez aqui no Chega Mais. Obrigada pela presença. Quando a gente traz um caso assim, poderia ser só uma fofoca, né, aqui do programa, mas a gente diz, não, peraí, essa partilha que a Simone traz pode servir para outros pais que assistem a gente. Quais são os sinais que a criança evidencia de que ela não está com o crescimento adequado para a faixa etária? Então, eu sempre costumo falar que os sinais de alarme, que o crescimento não está indo bem, Fernandinha, é quando a criança tem uma queda da velocidade de crescimento. Então, no gráfico lá na caderneta da criança de vacina, a gente tem aqueles gráficozinhos. Então, se a criança ela vinha crescendo ali na média, que é a linha verde, e de repente ela desacelerou e caiu ali para próximo da linha vermelha, isso é um alerta. Ou aquelas crianças também que elas não vão chegar na altura final próxima à altura dos seus pais. Tem um cálculo que é feito, uma projeção, eu posso dizer assim, tem uma projeção, tem uma doutora projeção Natália? que a gente, 80% da altura final da criança e adolescente depende da genética. E essa genética a gente pega o que é a altura dos pais. Então depende se é menina ou se é menino, a gente faz a conta e bota ali o alvo daquela criança. Tem um desvio padrão que temos, mas é a altura média ali. Então, de certa forma, com essa projeção, dá para ir calculando. Em média, a gente cresce quanto no ano? Então, assim, exatamente. Então, crianças ali de 5, 6 anos, né, primeira infância, Sim. até a puberdade ali, cresce de 5 a 7 centímetros no ano. Tá. Então, o crescimento abaixo disso é um sinal de alerta. Tem uma história de um exame que faz no punho? Isso, é a radiografia para a gente avaliar a maturação óssea. Então, eu sempre falo que o nosso crescimento depende dessa idade óssea. Aquela história, fulano de tal cresceu até 21 anos. Isso é mito. A gente cresce pela idade óssea. Então, meninas, elas crescem ali, tem 98% do seu crescimento completo com uma idade óssea de 14 anos e 6 meses. Os meninos com uma idade óssea de 16 anos e 6 meses. Ou seja, até as meninas ali perto de 15 anos, vai chegar na altura quase que final. Exatamente, de idade óssea. Que interessante. Tem pergunta da telespectadora, doutora Natália. Filho dela tem 9 anos, sempre foi o menorzinho que os colegas da mesma idade. A gente ficou na dúvida se é só uma característica dele, se pode ser algum problema hormonal, em que momento os pais devem se preocupar e procurar um especialista para avaliar o crescimento. Então, perfeito. Essa queixa é muito comum no consultório, é o menor da sala. Então, se a família já notou que é o menor da sala, que o crescimento não está indo bem, é importantíssimo levar a consulta com um especialista, com endocrinologista pediátrico, porque na consulta a gente faz uma anamnese detalhada, vê os dados do nascimento, bota na curva, explica tudo para a família, para ver se ele é menor, está tudo bem, não é nenhum problema de saúde, nenhuma doença, ou se tem alguma coisa que a gente precisa de intervir e fazer tratamento. Por falar em tratamento, o sobrinho de uma telespectadora começou esse tratamento. E aí a família está cheia de dúvida. Ó, lá em casa, meu sobrinho começou esse tratamento hormonal para crescimento. A família ficou cheia de dúvidas, principalmente sobre efeitos colaterais. É seguro? Como saber se a criança precisa? Se ainda pode crescer naturalmente? Doutora Natália, esse finalzinho aí já explicou. Mas aí com relação ao tratamento, é injetável? Como ele é? Isso, então é um tratamento que ele é injetável, uma injeção todo dia antes de dormir à noite. Hoje em dia, em alguns casos, a gente tem já a injeçãozinha semanal, mas para casos restritos, mas o tratamento mesmo é uma injeção subcutânea todo dia para dormir. É um tratamento seguro, desde que seja bem indicado. Não é para ser usado para fins estéticos. Olha, eu não quero ter 1,57 m como eu tenho, eu queria chegar a 1,65 m, não é para isso. Entendi. É quando a gente tem uma causa médica identificada mesmo. Acabou respondendo você, Talane. Talane está dizendo assim, olha, o pai é baixinho, a mãe é baixinha, queria que o filho ficasse um pouquinho mais alto. Não, nesses Exatamente, casos... só se tiver alguma doença. Alguma doença. Fernandinha, boa tarde. Minha filha tem 7 anos, é muito pequena para a idade dela. Aí a pergunta, pequena comparada a quem, né? Exatamente. Aí é o gráfico. Então, aquilo é o mais importante, é o nosso gráfico ali da caderneta de vacina. Eu teria trazido a caderneta de vacina lá de casa, que eu ia mostrar no final, gente. Isso. Da caderneta. Toda criança tem a caderneta. Tem, de vacina. Então, lá no finalzinho tem um gráfico. Ah, Fernandinha, mas eu não fiz o acompanhamento do ano passado, eu não sei. Mede agora. Isso. Doutora O Natália? pediatra, ele acompanha isso muito bem. Então, o pediatra é nosso principal ponto de encaminhamento. Sim, se a ele vê que referência, está né? ali errado, ele já pede para a família procurar ali o endocrinologista pediátrico. Tem
uma fase que a gente tem que estar prestando atenção, porque a Tatiana, do João Paulo II, está preocupada com a filha dela que tem 3 anos. Ela está achando ela pequena para a idade. Tem que se atentar ao gráfico? Tem que se atentar ao gráfico. E assim, quando é indicado o tratamento, quando a gente identifica, né, por exemplo, deficiente do hormônio do crescimento, a gente tem indicação de usar o hormônio do crescimento. Aquelas crianças que nasceram pequenas para a idade gestacional e que não fizeram o crescimento de recuperação, elas têm indicação. Algumas síndromes, como síndrome de Turner e doenças crônicas, também a gente tem indicação. Então, quanto mais precoce o começo, antes da puberdade, é o ideal. Nesse caso aí de 3 anos, já dá para ela já dá, se a gente investigar? Dá para investigar. A partir de 2 anos, a gente já tem autorização ali, né, para a gente começar uma investigação, começar o hormônio do crescimento ali na primeira infância mesmo, antes da puberdade. Numa outra pergunta, eu acabei esquecendo de perguntar à doutora Natália, uma tia falou sobre questão de efeito colateral. Tem efeito colateral? Temos, a gente tem efeito colateral. Então, quais os efeitos colaterais que a gente pode acontecer? O hormônio do crescimento, por si só, ele é um hormônio que naturalmente aumenta a nossa glicose. Então, a gente tem que ficar atento, é um dos exames que a gente pede no acompanhamento dos pacientes que fazem esse uso do hormônio do crescimento. Né? Então, o principal efeito que a gente vê ali mesmo ficar é o de aumento olho da na glicose. glicemia, para de Isso. repente não ingerir doce demais. Exatamente, atividade física, né? Tudo isso associado. Tudo isso ajuda. Ó, o que é mais importante a gente lembrar é que para toda... A gente vai meio que padronizando, né? Tem o círculo social. Notou uma diferença, tá notando? E se for o contrário, doutora, que subir demais, crescer demais, o que é que a gente Pronto, faz? que a alta estatura é importantíssimo também, que é o crescimento ali que a gente vê, a gente tem praticamente 3 linhas maiores no gráfico. A linha vermelha acima, a linha verde no meio e a linha vermelha abaixo. Então, tanto o crescimento acima da linha vermelha de cima é alta estatura e o crescimento na linha vermelha de baixo abaixo dela é baixa estatura. Os extremos têm que ser sempre investigados. Os meninos, então, crescem até, como a doutora Natália falou, 16 16 anos de idade óssea, 16 anos e meio. E as meninas de 14 anos a 14 anos e meio de idade óssea. Sempre é importante a idade óssea. Ela pode ser igual à idade de vida da criança, atrasada ou adiantada. Então, por isso é importante. Ah, é a idade óssea, não é a idade de 16, não. Isso, não é a idade cronológica do nascimento, não. É a idade óssea. Ele pode ter 18 e a idade óssea ser 16? Pode ser 15, pode sim. Pode ser? Pode então, ter. presta atenção, tá? Pode Tudo ter, isso sim. quem vai determinar é a médica através dos exames, né, para você se organizar e acompanhar. Agora, doutora Natália, para quem está assistindo o programa, Fernanda, minha filha está com 14, e agora que eu estou vendo esse assunto no seu programa, e eu estou vendo que ela é mais baixa mesmo. Dá para começar, doutora? 14 anos, dependendo da idade óssea, ele já deve, ainda mais se já teve a primeira menstruação, que é a menarca que a gente fala. Então, assim, já está com uma idade Mais óssea difícil. próxima de 14, 15, então, assim, não tem mais indicação da intervenção ali do uso do hormônio do crescimento. Ou seja, quanto antes identificar, Isso. mais fácil e melhor também Ou vai ser o seja, caminho. não esperem o estirão da puberdade, que ele não vai recuperar o crescimento. É isso. Ah, não, mas quando daqui a pouco Vai chegar, crescer. vai crescer. Nem sempre. Nem sempre. Tá? Doutora Natália está nas redes sociais como @DRA, doutora Natália Montesino, tá? Tá aqui na telinha para você acompanhar e saber como encontrar a doutora Natália também para esclarecer todas as suas dúvidas. Lindona, obrigada por Eu ter que vindo, agradeço viu? a participação. Até a próxima. Até a próxima. Lá vou eu chegar em casa e ver a curva, gente, se tá para cima.